Olá e seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Talk About Testing. Eu sou o Valmir e hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Sani Garcia. Como é que tá, Sani? Beleza? Olá, boa tarde, tudo bem e vocês? Tudo bem por aqui. A Sani, ela é uma aluna minha, ela já fez alguns cursos meus, ela participou da mentoria da Test Design Masterclass e a Sani é uma profissional que eu admiro bastante. E aí eu resolvi trazer a Sani para o canal Talking About Testing para compartilhar um pouco de história contigo aqui, que é a nossa audiência da Talking About Testing. Então, Sani, tu podia fazer uma breve apresentação aí, pessoal e profissional, para a nossa audiência aqui, por favor? Claro. Bom, então, como o Valmir disse, eu sou a Sani Chiquete Garcia, eu sou casada com o Marco Aurélio Garcia, eu tenho 3 enteadas, 4 filhos, mas são de 4 patas, né? Então, 3 cachorros e um gato. E profissionalmente falando, eu atuo na área de qualidade de software há mais ou menos 1 ano e 6 meses. Mas o meu contato com a área, ela iniciou há mais ou menos uns 2 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso de analista de teste de software, né? E recentemente eu concluí a minha pós-graduação em engenharia de software com qualidade em qualidade e teste. Que legal. Com o que que tu trabalhava antes de vir para a área de desenvolvimento de software, qualidade, testes? Eu trabalhava com móveis planejados, né? Então, desde os meus 18 anos ali, eu entrei na primeira empresa que era de móveis planejados, eu entrei como telefonista, Hum, e daí lá tinha um software que era para desenvolver os projetos, porém, sim, ninguém sabia mexer nele. E aí, como eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque telefonista, eu ficava só para atender telefone, aí eu ficava mexendo naquele software. E sim. aí como sou uma pessoa bem curiosa, eu fui mexendo, eu aprendi a fazer os projetos ali naquele software e ensinei daí as outras pessoas, né, que eram as vendedoras. E aí eu falei, fiz até uma questão assim, ó, eu te ensino você a fazer o projeto, você me ensina a vender. E foi da onde eu comecei a entrar nessa área de design. Que E legal. até assim, na pandemia, né? Aí eu já estava com uma loja de móveis planejados, eu tinha uma loja, meu marido tinha outra. E daí na pandemia eu vendi uma loja e o meu marido vendeu a dele, né? Fechou a dele. E daí a gente encerrou e veio para Itapema. E daí eu comecei a atuar apenas como design de interiores. Então, antes de ser analista de testes, eu era designer de interiores. Que legal. Que legal essa conexão, porque quando eu comecei a minha carreira de tecnologia, no primeiro semestre da faculdade, em 2001, o meu primeiro estágio foi numa loja que se chamava Moda Casa, que ficava lá em Porto Alegre, bem Ah, pertinho da faculdade da PUC. E eu era estagiário da área de informática e tal, mas eu tinha que, de vez em quando, saíam atualizações desses softwares de design de móveis e coisa e tal, e a gente tinha que ir em todas as lojas da Moda Casa. A gente tinha lojas em Porto Alegre, em Canoas, em Novo Hamburgo, se eu não me engano, e a gente tinha que ir nas lojas e instalar as novas versões desses softwares para que os projetistas pudessem usar as versões mais atualizadas, que tinham os novos moldes e as novas peças e coisas e tal, dos novos móveis, para depois os vendedores vender. Que interessante. interessante mesmo, legal. A gente usava esse software aí. Provavelmente devia ser o mesmo, porque não tem muitos dentro da área ali de móveis planejados, não tem uma gama muito grande, né? Então, Na loja que eu dentre trabalhava tinha por marca, assim, então tinha a marca da. Agora eu não me lembro o nome das marcas, assim, né? Mas as marcas que projetavam os móveis, cada uma tinha o seu software. Ah, tá, que legal. Né? Sani, já que tu comentou um pouquinho assim do antes, né, do que tu fazia antes de ser QA e de repente daí durante a pandemia tu migrou para essa área de analista de qualidade. Conta um pouco pra gente aí como é que tu iniciou na área de qualidade de software, o que que te atraiu nessa área, o que que te levou a deixar de ser designer de interiores para, enfim, virar trabalhar com desenvolvimento de software. Bom, eu vou ser bem sincera, o que realmente me atraiu foi a possibilidade do trabalho home office. E Uhum. principalmente foi bem na época ali da pandemia, né? Então, essa questão de poder trabalhar dentro de casa, de onde eu estivesse, por exemplo, eu recentemente tinha mudado aqui para Itapema, mas nós éramos de Maringá. Então, eu poder estar em Maringá, eu poder estar. A gente também tem um rancho lá em Rosana, poder estar lá
Sim, sabe, assim, eu não ficar fixa num lugar foi o que me atraiu. E daí, que legal. quando eu estava atendendo uma cliente que ela trabalhava dessa forma, aí eu comecei a perguntar para ela como que era, comecei a investigar, né? Como que funcionava, e falei para ela que eu estava bem interessada, o que ela me recomendava para que eu também pudesse, né, entrar nesse mundo do home office. Foi Uhum, aí que ela me apresentou a área da qualidade. Aí eu fiz o meu primeiro curso, me apaixonei, porque tem tudo a ver comigo, né? Porque eu sou uma pessoa bem curiosa, sou metódica, questionadora, não tenho vergonha de perguntar. Então, foi o meu primeiro contato, e o que me atraiu foi essa possibilidade, né? Então, sim. ela, juntamente daí com eu ter me encontrado nesse meio da área de qualidade, de qualidade de software, é o que me trouxe para dentro dessa área e estou até hoje, estou gostando muito. Legal. A pandemia, apesar de ter trazido várias coisas ruins, teve alguns pontos positivos, né? Que eu acredito que o trabalho remoto foi um dos grandes pontos positivos que a pandemia trouxe, né? Eu, por exemplo, já tinha a experiência de ter trabalhado remoto antes da pandemia. Então, em 2019, eu fui trabalhar para o GitLab, que é uma empresa que nasceu remota, nasceu com todos os funcionários já trabalhando remoto. Então, é uma empresa que é uma empresa exemplo, assim, né? Muitas pessoas durante a pandemia tiveram que aprender como trabalhar remoto, né? E a pandemia ela trouxe isso à tona, assim, né? Tipo, tu não, no trabalho do conhecimento, tu não necessariamente precisa estar no escritório, não que seja ruim, né? Tem os seus Uhum, lados positivos, o ir para o escritório, a socialização, às vezes quando a é, pessoa está começando na carreira, poder ter ali, né, aquela questão de poder bater no ombro da pessoa e tirar uma dúvida e tal, que às vezes é um pouco mais difícil no remoto, apesar de ter ferramentas de videoconferência, mas eu acho legal esse ponto, eu acho que tu não é a única pessoa que se interessou em ir para a área de tecnologia por causa do trabalho remoto, porque na nossa área de tecnologia o nosso mundo é software, né? Então, assim, estar localizado no mesmo escritório às vezes não faz tanta diferença, né? E o que eu acho interessante, principalmente dessa questão do trabalho remoto, é que, por exemplo, que nem quando não realmente não há necessidade ali, né, dessa interação próxima, como é a área da tecnologia, né, que a gente consegue, da onde a gente estiver, a gente consegue desempenhar o nosso trabalho, principalmente pela questão, assim, por exemplo, eu como tive empresa, essa Uhum. questão de você ter uma gama maior, né, de pessoas que estão qualificadas daí para desempenhar aquele Sim, papel, e você daí não ficar dependente apenas pela localidade, né? Então, 100%. você aumenta muito a possibilidade de você ter uma mão de obra ali que realmente é aquela que você está precisando e qualificada para o teu negócio, né? Então, eu acho Esse que a é um área ótimo de ponto. essa questão de trabalho remoto, ela aumentou muito esse leque, né? Sim. É uma grande vantagem para as empresas, realmente, né? Hoje em dia tu não precisa, por exemplo, se uma empresa é localizada em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, não preciso contratar especificamente pessoas daquela região. Se eu trabalho 100% remoto, eu posso contratar pessoas do Brasil inteiro que vão estar no mesmo time zone, ou se eu trabalho numa empresa internacional, às vezes eu posso contratar pessoas de diferentes partes do mundo. Quando eu trabalhava no GitLab, a gente tinha funcionários em todos os continentes. A gente trabalhava bastante forte a questão do trabalho assíncrono, por questão de, às vezes, tu não está no mesmo time zone da pessoa, mas isso é realmente é uma baita vantagem, não só para quem é contratado, mas uma baita vantagem competitiva para as empresas, né? Sani, por curiosidade, eu queria entender, assim, visto que tu veio de uma outra área, que não de tecnologia, apesar de tu já ter contato com softwares na tua área anterior, qual foram as tuas principais dificuldades, assim, no início da carreira, trabalhando como analista de qualidade? Bom, uma das minhas principais dificuldades ali no início de QA foi entender e dominar as diversas ferramentas que se tem, né? Como o Hum, uso do Jira, o Confluence, o Cypress, Postman, a questão até das metodologias também, o Scrum, a metodologia ágil, que são uhum, utilizadas na área. Então, isso aí foi realmente um desafio. Isso, para superar esse desafio, eu investi tempo, né, em cursos e também treinamentos específicos, além de buscar orientações com os colegas mais experientes, né, que claro. já atuavam ali na empresa. O que eu tive contato no curso, né, o primeiro curso que eu fiz ali há 2 anos atrás. Então, essa questão da prática constante, né, porque daí foi o dia a dia, né,
E o desejo de aprender foi o fundamental para esse meu desenvolvimento e superar esse desafio. Ah, legal. A próxima coisa que eu ia te perguntar é exatamente como é que tu superou. Então, foi atrás de cursos, de aprender as ferramentas, de ir atrás das pessoas mais experientes e coisas e tal. Tu poderia citar, quem sabe, algumas pessoas assim que te ajudaram ao longo desses primeiros desafios? Bom, uma delas ali no primeiro desafio foi a questão da minha própria professora, né, que nesse curso que eu fiz de qualidade de teste, ela que me trouxe, né, como ela gostou bastante de mim ali enquanto a gente estava fazendo o curso, ela, assim que abriu uma vaga dentro dessa empresa que é a que eu estou hoje, ela já me chamou, né, então ela foi uma das pessoas assim que daí pôde, trabalhando junto, então ela veio e me deu todo esse suporte, né, para eu entender mais desse mundo e saber daí utilizar essas ferramentas, né. E também a questão assim de o YouTube também, esses vários vídeos que a gente vê, que posta, por exemplo, os vídeos que você faz ali, né? O Cypress, a maior interação que eu tive foi exatamente por intermédio dos vídeos que você colocava no YouTube, né? E daí eu conheci o seu trabalho e aí comecei a fazer os cursos ali pela Udemy, né? Que assim que eu comecei era só na Udemy, né? Que tinha aqueles os cursos ali de Cypress básico, avançado. Então, isso aí que foi que me ajudou a lidar com a ferramenta do Cypress e a Joyce com as ferramentas ali de metodologia. Que legal. É importante essa questão dessa rede de contatos, né? Às vezes tu foi uma aluna dedicada e coisa e tal, que a professora lembrou de ti quando abriu uma vaga para te conseguir, né, o teu primeiro emprego. Que bacana. Só que ainda tem bastante desafio, né, Valmir? Porque, assim, um dos desafios também que eu tenho ainda, que eu enfrento ainda, é a questão de encontrar tempo para automatizar, né? Em meio a todos esses processos que a gente tem ali de reuniões do dia a dia, os eventos do Scrum, também saber separar tempo para os testes manuais e para os testes automatizados. Sim. E é um desafio muito grande para mim, porque essa área da tecnologia, como todo mundo sabe, ela evolui demais, né? Então, você se manter atualizado e acompanhar essas mudanças, eu acho que ainda é um desafio muito grande, porque a hora que você acaba de aprender alguma coisa, você já olha assim, meu Deus, já tem mais para aprender. A próxima pergunta era exatamente quais são os teus principais desafios atualmente. Mas antes disso, eu queria comentar uma coisa aqui que eu achei interessante que tu falou desde o início, que tem pessoas que migram de área, de uma outra área para a área de qualidade de software e iniciam muito com o teste manual. E tu já citou ferramentas de testes automatizados, metodologia ágil, desde o início da tua carreira. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, porque quando eu comecei a minha carreira trabalhando com teste de software lá em 2004, fazer teste manual era meio que o que existia com relação a teste de software no Brasil. Hoje em dia, o mercado já evoluiu bastante e as demandas, elas mudaram bastante, né? Então, hoje em dia, por mais que às vezes tu vai ser contratado para fazer teste manual, a empresa exige que tu também conheça a automação para que tu possa descobrir dessa parte manual que eu faço, o que é repetitivo, que eu posso automatizar. Porque tu falou, um dos desafios é eu encontrar tempo para automatizar. Mas quando tu encontra esse tempo, tu libera tempo para que tu não precisa fazer coisas de forma manual, tu concorda? Com certeza, mas é exatamente essa questão assim que eu tenho, sabe? Eu estou tentando automatizar o máximo que eu posso, né, para realmente conseguir daí chegar nesse ponto de sobrar tempo para dar mais foco nessas no início ali, né, que a gente fala que é realmente trazer daí a questão do shift left, né, trazer para o início, que são as reuniões lá de refinamento, para você realmente atuar com a área da qualidade lá no iniciozinho. Sim. Então, esse daí é um desafio muito grande para mim, porque, assim, as demandas do dia a dia, elas são tão grandes, né? É tanta coisa que você acaba, assim, ai, meu Deus do céu, eu tenho que automatizar, mas daí você acaba meio que sufocada pelas entregas do dia a dia. E aí, realmente, ainda é um desafio para mim, sabe? Então, esse tu diria que é o teu maior desafio atual? Eu diria que sim. Esse é um dos meus maiores desafios atuais. E um outro desafio que eu tenho também é a questão assim, eu sou uma pessoa muito sinestésica, né?
Então, eu preciso visualizar, eu preciso colocar a mão no código, eu preciso ver, tocar, né, para eu realmente conseguir entender melhor. Então, quando eu vou me comunicar ou vou expressar alguma questão de um bug ou uma melhoria, né, no sistema, eu sou uma pessoa que daí eu acabo falando demais ou explicando demais, né, e aí eu acabo me perdendo. Então, um outro desafio que eu tenho e que eu já estou tentando aprimorar é essa questão da minha comunicação, né, ser uma comunicação mais assertiva ali, né, para que realmente eu consigo pontuar exatamente o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Qual é o problema, o que eu preciso ali, a mensagem minha ser mais assertiva. Então, é uma coisa que eu estou aprimorando bastante também. Bacana. Eu diria que a tua comunicação aqui no vídeo, por exemplo, está ótima. E eu acho que é importante, essa questão, assim, né? No mundo que a gente trabalha com desenvolvimento de software, qualidade de software, testes automatizados, envolve ambas as hard skills e as soft skills, né? A comunicação é uma soft skill, enquanto que fazer automação é uma hard skill. E eu acho que essas duas elas têm que andar juntas para a gente desempenhar bem o nosso trabalho, né? Por curiosidade, uma coisa que não está no nosso roteiro aqui, que tipo de teste automatizado que tu faz hoje? É só teste a nível de interface gráfica ou tu testa também coisas mais a nível de integração? Que tipo de testes que tu realiza hoje em dia? A nível automatizado hoje em dia. Hoje eu já tenho automatizado pelo Postman, né, testes de API, e Legal. A gente está migrando agora para o Cypress, para que daí a gente concentre tudo no Cypress, até mesmo a questão dos testes de API. Então, a gente está trazendo tudo isso para a gente poder colocar ele numa pipeline mesmo, né, e começar a rodá-lo de forma num CI/CD. Mas eu já tenho bastante fluxos ali que eu automatizei pela interface gráfica do usuário, né? Ainda ela não está redondinha ainda para que realmente a gente consiga subir ela na pipeline. Mas o meu foco agora é exatamente esse, né? Sim. Então, vocês têm testes de API com Postman, vocês têm testes de interface gráfica de usuário com Cypress, e vocês estão migrando coisas do Postman para o Cypress para utilizar só uma ferramenta, é isso? Só o Cypress, exatamente. Bacana. Sani, mudando um pouco de assunto, tu podia contar para a gente aqui sobre alguma conquista profissional recente que aconteceu na tua carreira e o que te ajudou a atingir essa conquista, por exemplo? Então, eu agora estou extremamente feliz porque recentemente eu migrei de cargo, né? Então eu saí de júnior e agora eu estou em pleno, né? Então aumentou a minha senioridade. Parabéns. Obrigada. E o que me ajudou a atingir isso foi realmente a questão dos cursos, né? Em especial os cursos mais profundos e mais focados exatamente na área da qualidade ali. Por exemplo, a Masterclass, né? O Test Design Masterclass que eu participei. Ela realmente foi uma das viradas de chave, assim, para mim, né? Principalmente porque daí eu estou trazendo tudo isso para essa automação que eu estou fazendo. E ela me ajudou, ela me deu uma experiência assim totalmente transformadora. Ela mudou a minha visão e o entendimento dentro da área. Então, a questão de você focar, né, porque assim, dentro da nossa área de qualidade, ela tem muita coisa para a gente aprender, né? E às vezes, se você tenta aprender de tudo, você às vezes pode se perder um pouco, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer cursos mais direcionados realmente, isso me ajudou muito, porque daí eu consegui trazer para o meu dia a dia. Fico muito feliz de saber que, de alguma forma, a Test Design Masterclass, que é a tal que não Testing oferece, te ajudou a elevar o teu nível de senioridade de júnior para sênior, que é uma das coisas que eu tento exatamente trazer para os meus alunos, é tu conseguir aumentar o teu nível de senioridade. E aí eu queria então, quem sabe, que tu pudesse, já que tu comentou da Test Design Masterclass, que tu comentasse um pouco sobre como é que foi a tua experiência participando da Test Design Masterclass da Talking About Testing. Uma coisa que tu comentou antes é a questão de tu gosta de sentir a coisa, de colocar a mão na massa, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito no aprendizado pela prática. Uma coisa é eu ver alguém resolvendo um problema, abrindo um editor de código, mostrando um bug e resolvendo o bug, ou mostrando uma funcionalidade, testando manualmente
e depois automatizando. Outra coisa é eu ir lá e botar a mão no código e eu fazer eu mesmo, que parece ser uma coisa bem, que a gente parece ser bem parecido nesse sentido. Então eu queria que tu contasse um pouco assim, como é que foi a tua experiência participando da Test Design Masterclass, para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui possam conhecer um pouco mais desse serviço. Bom, minha experiência ela foi bem interessante, porque eu entrei muito confiante, sabe? Eu pensei assim, eu já fiz quase todos os cursos do Valmir, eu já assisti várias lives dele. Então, quando a gente teve a primeira aula e que você solicitou que a gente escolhesse se nós iríamos entregar ali o nível fácil, médio ou difícil, eu falei assim, claro que eu vou entregar o nível difícil, né? Eu levava um chacoalhão a cada novo code review seu ali. Então, essa questão de saber a hora de colocar uma complexibilidade no nosso código, que quando ela é apenas necessário, e é, de certa forma, bem desafiador, né? Então, quando você conhece bem o software que você está testando, você já começa a automatizar os seus testes e você já começa a prepará-los para os cenários mais complexos. Então, você acaba trazendo uma complexidade ali para um momento que é desnecessário, né? E que te leva mais tempo para codificar aquilo que você já poderia estar entregando. Então, a ter participado na Masterclass, ela me ajudou muito nesse sentido, né? Porque ele realmente me fez parar e pensar, né? Poxa, eu sei disso, eu aprendi nisso no curso, ali, por exemplo, acho que no teu intermediário, né, o curso intermediário, você também fala a respeito disso, né? Eu lembro muito de uma frase que você fala muito nas lives suas também, de o mais simples é o suficiente, né? Às vezes ele já resolve o teu problema, então para que complicar? Então, É a questão de, eu gosto muito de dizer, de resolver o problema da forma mais simples e deixar o sistema se comunicar contigo para ele te dizer quando que tu tem que adicionar mais complexidade, mas não tu tentar prever situações futuras achando que tu sabe, tu tem uma bola de cristal sabendo o que vai acontecer ali na frente. Não, resolve o problema da forma mais simples, deixa o sistema ir crescendo, junto com ele a suíte de testes automatizados, ao ponto de tu entender, agora está na hora de eu adicionar um nível de abstração aqui para me ajudar lá na frente, né? Mas nunca tentar prever o futuro, né? Exato. E aí, isso aí, o curso, ele me deu muito essa reflexão, sabe? Poxa, por que eu fiz isso, né? Por que eu coloquei essa complexidade agora nesse momento, né? Que não havia necessidade nenhuma. Uma outra questão também ali que no curso você deixou bastante ênfase é saber dar bons nomes nas nossas suítes de testes, as subsuítes, aos casos de testes, que é crucial, né, para a legibilidade ali dos nossos códigos, né, dos nossos testes, até por quem não codifica ou não entende realmente da ferramenta, né? Sim. Então, outra coisa que eu aprendi muito e que eu não tinha conhecimento, né, era os testes de componentes e testes de acessibilidade, que eu ainda não sabia, eu sabia, né, dos testes de componentes, mas eu nunca tinha tentado automatizá-los. E a de acessibilidade eu não tinha tido contato nenhum ainda, né? Então, saber diferenciar, principalmente assim, em que momento você vai executar um teste no nível do componente e o que torna o teu teste bem mais rápido, aonde ele também gera um custo menor para a empresa. Eu achei extremamente interessante eu ter tido esse aprendizado e esse contato, né? E principalmente os de acessibilidade, que me deixou bem assim, indignada pela... Eu achei muito fácil, né? E aí eu falei assim, poxa, eu não sabia que o teste de acessibilidade, para a gente automatizá-lo, ele tem formas ali de você fazer isso que são muito fáceis de você executar, né? De você garantir que realmente o software que você está testando, ele é acessível, né? Sim. Então, eu ainda não tive a oportunidade de trazer ainda para a empresa, né? Porque a gente está com demandas ali que elas são mais urgentes, imprescindíveis agora, mas ele já está no meu cronograma ali de eu poder fazer isso, né? Que bacana. Duas coisas que eu queria comentar aqui que eu achei interessante. Três, na verdade. Uma, tu comentou sobre a questão que tu aprendeu muito sobre dar nomes significativos para tuas suítes de teste, para os teus casos de teste. Eu achei importante isso porque caso de teste
eu considero como uma documentação do projeto, né? Uma suite de teste, os casos de teste, eles descrevem como que o sistema tem que se comportar em diferentes situações, né? Então, tu mesmo disse, isso aqui eu posso utilizar, mesmo para pessoas não técnicas que não conhecem ali da ferramenta, elas podem, esses testes automatizados podem me ajudar a fazer, por exemplo, sei lá, eu já usei esse tipo de coisa para fazer onboarding de novas pessoas que estão entrando. É assim que a aplicação funciona. Eu estou te mostrando isso através dos testes que a gente criou para a aplicação, onde nessa situação acontece isso, nessa outra acontece aquela outra. Outra que eu queria comentar, mais para o pessoal que está assistindo aqui, quem sabe possa estar meio perdido sobre o que é a Test Design Masterclass, né, que tu comentou dessa parte dos casos de teste, mas também do Code Review. A Test Design Masterclass ela é uma mistura de teoria e prática, né? Então a gente tinha ali as aulas teóricas, onde eu te ensinava conceitos, e depois eu falava, Sani, agora a gente tem essa aplicação aqui para testar, né? Coloca a mão na massa aí, que é como tu vai realmente aprender, e depois me manda o código para eu revisar, para eu te dar um feedback para dizer se o design dos teus testes tá legal ou se precisa ser melhorado, né? Outra coisa que eu procuro trazer para os meus alunos na Test Design Masterclass é a importância do code review, né? De uma fase de peer review, de uma outra pessoa olhar para o que tu fez antes de dizer está pronto, né? Tipo, uma outra pessoa olhou, revisou, me deu feedback para que eu possa melhorar antes de entregar, né? O que tu achou, assim, dessa parte de revisão de código? E é uma coisa que tu faz hoje em dia no teu trabalho ou também já está na listinha para o futuro aí? Essa questão do code review a gente já aplica ali na nossa empresa, né? Porque realmente para qualquer coisa que você vá subir ali para o GitHub, eles realmente precisam que outra pessoa ela dê esse ok, né? E dê esse aval, né? Então, ali dentro da Masterclass, a gente poder também... Porque, assim, quando você convive com algumas pessoas, você já meio que espera o que elas vão te dizer, né? E quando você dá ali no curso, que daí são várias pessoas diferentes, com visões diferentes, e aí, para codificar o mesmo cenário, os mesmos exercícios, e aí você olha para o código deles e fala assim, meu Deus, mas eu não tinha pensado de fazer dessa forma, né? E algumas coisas você aprende, né, com a forma que a pessoa ela desenvolveu aquilo, e outras você olha e fala assim, mas olha, dessa forma que eu faço aqui, eu acho que o resultado seria mais rápido, ou ficaria o código mais simples. Então, você tem essa visão de outras pessoas codificando exatamente aquele mesmo ponto, eu achei extremamente interessante ali no Masterclass. Que bacana. Isso é uma coisa que, para mim, eu também acho isso, porque às vezes eu estou revisando o código de um aluno ou de uma aluna e eu vejo uma forma de resolver o problema que eu não tinha pensado. Então, apesar de eu ser o instrutor do curso, eu aprendo com meus alunos também. Teve várias mudanças que eu fiz na solução final, que eu apresento na última aula, com base em coisas que foram implementadas por alunos meus da Masterclass, tanto na turma 1 quanto na turma 2, que acabou agora na semana retrasada, né? E eu sempre vou adicionando essas melhorias às vezes, então é muito bacana, assim, porque quando a gente tem um grupo de pessoas que é o que eu tento trazer, assim, né? No mundo real a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha num grupo de pessoas, né? E a gente tem que ter essa experiência do trabalho colaborativo, que é o que acontece na vida real, nas empresas, né? São visões diferentes, né? Experiências diferentes. Então, a hora que a pessoa ela aplica ali naquela mesma situação, você, né, abre teu olho assim, poxa, que legal, vou tentar também colocar isso no meu dia a dia, ou olhar dessa forma, né, também para codificar. Então, eu achei bem interessante. Eu achei legal também que tu comentou da parte de diferentes tipos de testes, né? Então, na Masterclass a gente aprende teste de API, a gente aprende teste de interface gráfica, a gente aprende teste de componente, a gente aprende teste de acessibilidade, e tu trouxe uma coisa que eu considero bem importante, eu fico feliz de que tu realmente entendeu isso, né? Qual é o tipo de teste que eu vou colocar na suite para que ele me traga o maior valor, né? Às vezes, um teste componente já é o suficiente para garantir que aquela parte do sistema funciona, mas ele é mais rápido de executar, ele é mais fácil de dar manutenção, ele é mais fácil de depurar quando o teste está falhando, enquanto que às vezes eu preciso de um teste mais... É aquela coisa de praticar a pirâmide de teste que a gente tanto escuta, né?
De Exato. teste de unidade é mais barato porque é mais rápido, teste end-to-end tem que ter menos porque é mais lento, ele pode ser instável, então assim, saber onde colocar cada teste eu acho que é um ponto bastante importante aí. Sani, uma outra coisa que eu acho muito bacana que tu vem fazendo, eu, um tempo atrás, fiz algumas lives no canal Talking About Testing aqui no YouTube, que foram as lives da playlist A Philosophy of Software Design, que, na verdade, inclusive, o livro A Philosophy of Software Design foi o que inspirou a Test Design Masterclass, porque eu uso exatamente a mesma metodologia que o autor do livro, que ele é professor de uma faculdade lá nos Estados Unidos, e ele usa aquela metodologia para ensinar design de software para os seus alunos na cadeira de ciência da computação, numa das cadeiras da ciência da computação, que é a cadeira de design de software. E depois que eu fiz essas lives, tu começou a fazer alguns conteúdos no teu LinkedIn. Eu queria primeiro saber se tu tá lendo o livro também ou se tu tá só acompanhando o conteúdo que eu fiz. E eu queria que tu comentasse um pouco assim sobre esses conteúdos que tu tá criando, porque eu acho muito bacana assim. Eu acho muito importante, né, falar sobre design de software para pessoas que trabalham com qualidade de software, principalmente para pessoas que trabalham com automação de testes, porque tem gente que acha que teste automatizado é só teste. E eu prefiro dizer que teste automatizado é software, assim como qualquer outro tipo de software. No momento que a gente usa uma linguagem de programação para escrever um script de automação de teste, a gente está escrevendo software. Só que ele é um software diferente, ele não é um software que o usuário final usa. Ele é um software que testa outro software. Então, e daí eu tentei trazer com essa playlist a importância, né, da gente olhar para software pela perspectiva da complexidade, de remover complexidade para tornar o software simples, e tu começou a fazer conteúdos a respeito disso, então eu queria que tu comentasse um pouco sobre esses teus conteúdos aí. Então, na verdade, assim, o livro eu não li, né? Eu tô lendo ele sobre os seus olhos. Porque assim que você comentou sobre a mentoria e que ela seria baseada no livro, eu comecei a assistir as lives que eu já tinha visto que você já tinha feito a primeira live, né? A respeito do teu resumo e sobre a leitura que você fez e o resumo que você fez. Então, para eu entender melhor o que seria essa mentoria, eu comecei a assistir essas lives. E isso foi de grande valia, porque assim, a junção da teoria, né, com a prática, né, aonde ali o John ele explora esses conceitos fundamentais de teste de software com um foco especial na simplicidade, na redução da O John, na complexidade. verdade, é design de software em geral, né? Ele não aborda teste de software, né? Ele aborda design de software como um todo, né? Como algo mais amplo. Eu trouxe isso para o mundo dos testes automatizados. Exato. E aí, então, assim, como ele traz essa questão, né, ele explora muito esse conceito da simplicidade, da redução da complexidade, a importância de quebrar em tarefas menores, né, para elas serem mais gerenciadas, permitindo, assim, que o desenvolvimento ele fique mais claro, mais organizado. E aí, quando você trouxe a mentoria, que daí é o que você acabou de dizer, né? A gente pegou a teoria, que também você tem a parte teórica lá no teu curso, mas daí tem a aula prática, né? E daí, com a mentoria, você trouxe ela voltada especificamente ali para o nosso dia a dia, né? Que é dos testes automatizados, né? E nos ensinando a aplicar eles no nosso dia a dia aqui, né? Para a área de testes. Então, foi, assim, muito interessante, porque ele me deu... o que eu preciso, né? Eu, como uma pessoa sinestésica, me deu exatamente o que eu precisava. Eu não li o livro, né? Ainda está aqui, está dentro do meus rolzinhos ali de livros que eu preciso ler dentro da nossa área, mas eu já vi todas as suas lives e com esses resumos, aonde depois de eu ter feito o curso e e assim, o meu foco, principalmente de eu começar ali no LinkedIn também, trazendo o meu resumo, né, do que eu aprendi lá na Masterclass, que foi a teoria, daí depois a parte ali de eu realmente colocar a mão no código e trazer isso para o meu dia a dia, eu falei assim, eu preciso fixar isso na minha mente. Qual que é a melhor forma de fixar isso na mente? Passar adiante para os outros. Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, eu vou começar a fazer, então, um resumo de todo esse resumo que o Valmir fez,
E depois, não sei se você viu também que agora eu estou começando a fazer, porque eu fiz um resumo, mas eu não estava trazendo ainda para a questão assim do meu olhar no meu dia a dia, né? Uhum. Como que eu aplico aqui, realmente olhando assim, como um QA, como que eu vou aplicar isso aqui? Então Sim. agora eu tô refazendo ali alguns comentários, né? E trazendo assim a minha visão e a aplicabilidade disso aí também ali do que eu aprendi dentro da Masterclass para o dia a dia de um QA. Que bacana. Eu achei muito interessante porque eu sou muito parecido contigo nesse sentido. Para eu para eu provar para mim mesmo que eu entendi realmente alguma coisa, eu tenho que passar adiante para outras pessoas, onde se o feedback dessas outras pessoas é de que elas entenderam o que eu estou explicando, eu consigo garantir que eu realmente entendi o que eu estou tentando passar adiante, saca? Então eu acho muito Aprende bacana, duas assim. vezes, né? Aprende, exatamente, Aprende eu duas... aprendo de novo. Então eu acho muito Ah, importante, assim, né, para a gente fixar o conhecimento, passar o conhecimento adiante é uma ótima forma de fixar o conhecimento, né? Ensinar outras pessoas é uma ótima forma de fixar o conhecimento. E eu perguntei se tu leu o livro, porque o resumo que tem no YouTube ele não é completo, né? Mas ele é um livro que ele é super tranquilo de ler, porque ele é um livro pequenininho, assim. Ele tem 19 capítulos, então se tu pega e resolve ler um capítulo por dia, em 19 dias tu acabou. Então ele é um livro, aham. e ele é um livro assim que ele explode a tua cabeça, assim, ele é muito prático. Ele tu realmente consegue visualizar as coisas, né? Então eu acho que é uma leitura altamente recomendada. Eu vou até colocar aqui o link do livro na descrição da live para se você que está escutando aí tiver interesse em ir atrás aí. É um livro que é excelente, aí eu altamente recomendo. Eu acho que a Sani também recomenda, apesar de não ter lido o livro, pelo meio do resumo que eu fiz, ela tá achando que foi bacana. Estou absorvendo muito conhecimento, né, por meio disso. Então, até te agradeço muito, porque realmente foi uma forma de eu ter o entendimento ali do que realmente tem o livro e conseguir, né, aprender e colocar isso no meu dia a dia. E uma das coisas, assim, dentro da Masterclass também, que eu achei muito legal, que nem a gente já comentou dessa questão do Code Review, mas em vários cursos que eu já tenho feito, essa questão de você realmente trazer para a gente, olha, você traz toda a explicação, agora faça. E daí você trazer para a gente a questão de sobe o seu código e aí você dá o seu feedback, você ali não apenas mostra o resultado, olha, agora para resolver esse desafio aqui, você tem que ter feito isso. Não, você faz a gente quebrar a cabeça, a gente pensar como que a gente faria para codificar aquilo, e depois você nos dá, olha, melhora isso, faz aquilo. Então, assim, que nem falo, né? Você não apenas nos deu o peixe, né? Mas você nos ensina a pescar. Né? Sim. Então, essa questão de você fazer a pessoa ela parar para pensar e realmente ver como ela vai executar aquilo, foi bem interessante, porque isso faz com que a gente realmente fixe aquele conhecimento, né, e pense Uhum. em várias formas de resolver aquele desafio. Que bacana, fico feliz em ouvir isso. Sani, tô gostando muito do papo aqui, mas para respeitar o teu tempo, eu meio que esgotei aqui as perguntas que eu tinha no meu roteiro. Eu queria saber se tu tem alguma pergunta para fazer para mim antes da gente encerrar. Sim. Por exemplo, que nem eu comentei contigo que eu já estou numa empresa e que assim a gente já tem o nosso código, Uhum. mas e eu estou agora fazendo essa questão dos testes automatizados para ela, né? E eu gostaria de saber como que você lida e como que você, quais as estratégias que você tem para lidar com a integração, né, de testes em projetos que ele já tem um legado, né, em que, Uhum. considerando assim, que ele não foi desenvolvido pensando nesse design de software, né, então Uhum. ele não foi otimizado para isso, mas Uhum. quais estratégias que você daria ou que você utilizaria para introduzir esses testes automatizados, mas de uma forma eficaz, sem ficar com grandes impactos ou Uhum. retrabalhos nesse código que já existe? Ótima pergunta, adorei. Eu vou contar de um projeto real que eu trabalhei em 2015, eu acho que foi. A gente estava desenvolvendo um produto digital que, da mesma forma que tu disse, ele não foi pensado em testabilidade, digamos assim. Ele não foi um software que foi pensado onde eu conseguisse testar, por exemplo, as coisas de forma mais isolada.
era um monolitão lá que foi desenvolvido e eu não conseguia testar as unidades, a cada pedacinho separado, né? E nesse cenário, então a gente já tinha um legado, a estratégia foi, a gente tinha um software que já estava sendo desenvolvido há algum tempo, já tinha alguns usuários beta utilizando e nos dando feedback, e o que estava acontecendo era que às vezes a gente lançava uma nova versão e a gente não tinha testes e quebrava alguma coisa que ninguém sabia. Tipo assim, que ninguém pensou que essa mudança que foi feita vai quebrar alguma outra coisa. Vai Que é impactar lá um, na... que é um dos principais motivos do porquê que a gente faz testes, né? Para garantir que o que já funcionava continua funcionando, além do que foi introduzido, né? E nesse sistema, como a gente não pensou em testabilidade desde o início, a nossa estratégia foi: vamos testar o que a gente consegue, ou seja, a gente não vai conseguir testar as pequenas partes de forma isolada. Eu não vou conseguir criar testes de unidade para as coisas. Então a gente resolveu cobrir as principais funcionalidades da aplicação a nível end-to-end, ou seja, com todos os sistemas integrados. A gente falou assim: a gente tem que ter no mínimo uma suite de smoke test que garanta que quando a gente lançar uma nova versão, a gente não vai quebrar as coisas mais importantes para o nosso usuário final. E aí a gente meio que parou, a gente trabalhava na época com Scrum, e a gente parou um ou dois sprints para... Porque acontece, a gente estava tendo muito custo de retrabalho. Lança uma nova versão, vai quebrada, no próximo sprint, em vez da gente desenvolver novas funcionalidades, a gente ia ficar corrigindo bug de coisa que a gente não pensou. Então a gente falou, vamos parar um ou dois sprints aqui, eu não me lembro se foi um, se foram dois, acho que foi um sprint, acho que foram 2 semanas. A gente parou 2 semanas, vamos cobrir o que é mais importante com testes end-to-end, vamos colocar isso para rodar num pipeline de integração contínua, numa esteira de integração contínua aqui. Fiz mudança, roda os testes e me dá feedback se alguma coisa quebrou. Se eu quebrei, eu corrijo antes de seguir adiante, se não, eu sigo adiante. E aí, depois disso, depois que a gente tinha uma suite de teste que nos dava a confiança de que novas versões não iam quebrar o que era mais importante, a gente começou a desacoplar as coisas novas. Então, as próximas coisas que foram desenvolvidas, daí sim a gente começou a pensar em testabilidade desde o início. E daí a gente conseguiu ir descendo a pirâmide. Em vez de testar só no topo, que foi a nossa estratégia inicial, a gente começou, agora eu tenho que desenvolver uma nova funcionalidade, e essa funcionalidade eu vou desenvolver ela de uma forma completamente desacoplada, onde eu consigo criar testes de unidade para esse pedacinho, para esse pedacinho, para esse pedacinho, para esse outro pedacinho. E depois eu vou criar, quem sabe, alguns testes de integração para garantir que esse pedacinho funcione integrado com esse outro, que esse outro funcione integrado com esse outro. E eu já tinha os testes end-to-end lá que garantem o caminho feliz, os cenários mais importantes que não podiam quebrar para os nossos usuários. Então, assim, a gente não resolveu vamos desacoplar tudo que já está feito, porque ia ser... A gente ia perder muito tempo, a gente ia refazer o sistema, sabe? Então a nossa estratégia foi, vamos garantir que o que já tem funciona a nível end-to-end, mas daqui em diante, desse sprint em diante, onde agora a gente já tem essa garantia, o que a gente começar a fazer de novo, a gente vai pensar em desenvolver a aplicação de uma forma que ela seja desacoplada o suficiente para que a gente possa testar as coisas certas nas camadas certas. Então, essa seria a minha resposta para a tua pergunta. Ela te ajuda aí com esse desafio? Claro, com certeza. Ajuda bastante, sim. Gostei Fico da feliz. dica. Sani, antes da gente encerrar aqui, tu tem algum recado final que tu gostaria de deixar para a nossa audiência aqui? E quem sabe, se o pessoal que está escutando gostou da conversa, quiser se conectar contigo, onde é que o pessoal pode te achar? Bom, meu recado final, assim, pensando na minha experiência, que todo mundo que está dentro dessa área de qualidade de software nunca parar de aprender, né? Então, como a gente já comentou, a tecnologia ela está em constante evolução, então é nossa responsabilidade acompanhar essas mudanças, então investir em conhecimento, praticar constantemente, não ter medo de se desafiar, porque por mais que o caminho ele seja cheio de desafios, é justamente superando eles que a gente vai alcançar maiores conquistas, né? Ele Então, é cheio de continuar com os aprendizados também, né? Exatamente.
Então, continuar curioso, continuar metódico, apaixonado pelo que você faz. Assim, eu acho assim que a questão do apaixonado pelo que você faz seria o mais essencial de tudo, né? Porque quando você realmente tem paixão pelo que você faz, você realmente quer investir, você quer crescer. Sim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E compartilhar o conhecimento, né? Que quando você aprende, que nem nós já comentamos aqui, quando você aprende e você ensina, você aprende muito mais e traz muito benefícios, não só para você, mas também para quem você está passando o seu conhecimento. Perfeito. E também tem aquela questão de que, às vezes, tem gente que tem medo de passar o conhecimento porque, mas eu ainda não sou um expert no assunto. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho menos do que tu. Então, a minha dica é não tenha medo de passar o conhecimento adiante, porque sempre tem alguém que ainda não passou pelo que tu já passou. Então, com certeza, cada pessoa tem um pouquinho a ensinar para o próximo. Sani, adorei conversar contigo. Obrigado eu que agradeço. Por passar aqui quase uma hora com a gente aqui no canal Talk na Baltesting para contar um pouco das suas experiências. Espero te ver de novo aqui pelo canal Talk na Baltesting em algum vídeo no futuro. E até a próxima. Obrigada. Até mais.